Olá, olá, chegando para falar do 16º dia de competições da Copa do Mundo do Catar. Hoje tem Brasil em campo, a seleção brasileira enfrenta a seleção da Coreia do Sul às 16 horas horário de Brasília, 22 horas horário de Doha lá no Catar. Muita gente me perguntando, né, Júnior, você está animado para o jogo, está esperançoso? Eu acho que o Brasil tem condição sim de ter uma grande vitória. Minha grande preocupação é a entrega dos jogadores do Brasil e se eles vão entender o que é um jogo de oitava de final. O Brasil é melhor do que a Coreia do Sul? É melhor, tem mais jogadores melhores. A Coreia do Sul se resume ao som e a uma boa defesa, mas não tem assim grandes jogadores que possam se igualar ao que o Brasil tem. O Brasil tem o Neymar, o Brasil tem o Vinícius Júnior, o Brasil tem o Rafinha, o Brasil tem o Richarlison, o Brasil tem jogadores que estão espalhados nos melhores clubes do mundo. Já a Coreia do Sul estão também espalhados na Europa, muitos deles jogam na Europa, mas em times menores e são jogadores que têm menos qualidade do que os jogadores brasileiros. Mas como fazer essa engrenagem, jogar mais futebol? Precisa fazer com que o Brasil se entregue, se dedique, respeite a seleção da Coreia do Sul, coisa que o time reserva do Brasil não fez com o Camarões. Muito calcanhar, muito passinho de lado, daqui a pouco aparece uma nova chance e a gente faz. Não, tem que matar o jogo. E matar o jogo é fazer um, fazer dois, fazer quantos forem necessários. Não tem que dar driblinho para um lado, driblinho para o outro, cavar uma falta, não, tem que jogar futebol e se engajar na partida, entender que são umas oitavas de final da competição. O Brasil só tem essa oportunidade daqui a 4 anos, se é que vai ter. E esses jogadores precisam entender que eles estão escrevendo a história da vida deles nesse momento. Então, eu espero que o Brasil tenha essa atitude. Acho que não vai ter, que nem todos os jogadores vão ter essa atitude, mas isso pode provocar uma certa dificuldade durante a partida. O jogador vai dar um toquinho a mais, vai rebolar um pouquinho mais, isso pode causar um problema para a seleção brasileira. Agora, que o Brasil é melhor, que tem condições de vencer, sem dúvida nenhuma. O Brasil precisa jogar com a inteligência, com a cabeça, precisa buscar o resultado, focado o tempo todo, sempre focado, sem relaxar momento nenhum. A gente já viu algumas situações nessa Copa do Mundo que 8 minutos o time faz 2 gols, como foi, por exemplo, a Arábia Saudita em cima da Argentina, e o choque é tão grande que você congela. A Argentina congelou. A Argentina faz uma belíssima Copa do Mundo. Agora congelou no segundo tempo contra a Arábia. O resto dos jogos ela jogou bem. Alguns melhores, outros piores, mas jogou bem a Copa do Mundo. Só aquele jogo que ela congelou. Então o Brasil precisa ter respeito. Precisa entender que se tomar um gol complica e muito a situação, porque o emocional pode pirar numa situação dessa. Então, Brasil e Coreia se enfrentam, o técnico Tite já definiu o time, gosto muito dessa estratégia de definir time. Antes todo mundo já sabe, se vai criticar, já critica, se tiver que elogiar, já elogia, e já fica os jogadores sabendo, tá tudo certo, vamos pro jogo. O Brasil deve ir a campo com o Alisson, na lateral direita o Militão deve ser o escolhido, na zaga o Thiago Silva e o Marquinhos, na lateral esquerda deve jogar o Danilo, que volta ao time titular, mas joga improvisado na lateral esquerda, já que o Alex Telles teve problema e o Alexandre está machucado, não vai para a partida. No meio-campo, volta aquele meio-campo titular, o Casemiro, junto com o Paquetá e o Neymar. No ataque, Rafinha, Richarlison e o Vinícius Júnior, esse deve ser o time da seleção brasileira. Neymar é o cara, pô, é o cara. O Neymar em campo, se não tiver machucado, se não tiver ido no sacrifício, que eu acho que não tá, porque não tem por que colocar o cara no sacrifício. Se fosse para ir no sacrifício, bota no banco e bota no segundo tempo se precisar. Mas de frente eu não faria isso, e acho que não está sendo colocado no sacrifício. O Neymar, só em estar dentro de campo, a dinâmica é diferente. Ele atrai a atenção dos jogadores, faz com que os jogadores sejam mais viris, sejam mais violentos, e ele ajuda demais a seleção brasileira pela sua mobilidade dentro de campo. É um meio campo ofensivo. O Neymar não sabe fazer só a função do meio campo de criar, dar o passe e ficar na sua, não. Ele vai, ele vem, ele troca de posição, daqui a pouco ele está lá na frente, o Richarlison volta mais, daqui a pouco ele está na esquerda, o Vinícius Júnior volta, enfim, chuta bem, cabeceia bem, cruza, dá assistência. O Neymar é um jogador completo, que é indispensável para qualquer seleção, não é só para a seleção brasileira não. E me perdoem os críticos do Neymar, que não gostam dele, eu critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. Agora, falar do jogador Neymar, do jogador do futebol Neymar, como atleta, como qualidade técnica, não tenho o que falar. É um jogador espetacular. O que o Neymar tem problemas é fora de campo, mas na condução da sua carreira. Acho que ele errou demais. Mas dentro de campo o Neymar é simplesmente espetacular e a gente espera que ele possa fazer mais um jogo e conduzir a seleção brasileira a uma vitória. Outros
possíveis protagonistas. O Vinícius Júnior ainda está devendo nessa Copa, ganhou a posição às vésperas da Copa do Mundo, né? A tendência é que ele fosse reserva, mas o Tite resolveu ficar mais ofensivo. O Paquetá acho que faz o papel de segundo volante muito bem, mas como meia não foi bem até agora, mas como segundo volante foi bem. Então acho que é uma boa. Essa escalação do Brasil tá uma boa. O Rafinha sabe que não está numa boa fase, mas está buscando. Richarlison fez 2 gols no primeiro jogo. No segundo jogo não foi tão bem assim, mas buscou o resultado. Enfim, eu acho que o Brasil está numa boa, numa crescente. Essa zaga com o Alisson no gol e os 2 zagueiros, o Marquinhos e o Thiago Silva, não levou nenhum chute no gol. Não é nem um gol, é nem um chute no gol. O Brasil só tomou um gol quando era com o time reserva, embora o Ederson tenha entrado muito bem. O Alisson não participou ainda do jogo, praticamente dos jogos, mas da Copa do Mundo o Alisson não participou, mas o Ederson entrou muito bem, apesar de ter tomado o gol do Camarões do Aboubakar, mas aquela bola era indefensável. Expectativa enorme para esse jogo de hoje. Eu não espero facilidade, mas acho que o Brasil pode sim vencer a seleção da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é perigosa, mas o Brasil vai se entregar e vai conseguir uma boa vitória. Se o Brasil passar, pega o vencedor de Japão e Croácia, que se enfrentam um pouco antes, ainda no dia de hoje, e eu acho que a Croácia passa também para essa final. Seria uma surpresa para mim se o Japão passasse, mas tudo pode acontecer nesse nível de Copa do Mundo. É isso, Brasil e Coreia do Sul se enfrentam na tarde de hoje. Vamos torcer para que o Brasil possa conseguir um bom resultado e avançar às quartas de final dessa grande Copa do Mundo do Catar. Se inscreve no nosso canal, Júnior Medrado Oficial. Ativa o sininho das notificações, você vai receber um conteúdo novo toda vez que a gente gravar para você aqui, você recebe, tá bom? Valeu, galera, um abraço, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, para falar da vitória da seleção brasileira. Valeu!